A sua Bíblia, na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. 1 Coríntios 6, do 12 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da minha? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Pode assentar, meu irmão. Nós já temos caminhado nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e nós chegamos aqui, nesse capítulo 6, né? A segunda metade do capítulo 6. E essa epístola de Paulo foi escrita para resolver vários problemas, né, que estava acontecendo com a igreja. Divisões, problemas relacionados à impureza sexual, litígio, né? Os irmãos estavam levando um ao outro ao tribunal, como nós vimos aqui domingo passado. Havia problemas também com relação ao casamento, havia problemas com relação a comidas sacrificadas a ídolos, e havia também problemas com relação aos dons que envolviam o culto, e também com relação à ressurreição. Eles não estavam entrando numa filosofia na igreja que não cria em ressurreição, e a implicação disso é que, se não houve ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E aí há várias implicações que Paulo precisa escrever e apresentar aos irmãos para mostrar o erro em que eles estavam vivendo. E aqui, nessa perícope em especial, nesse compêndio de versículos, nós temos Paulo tratando desse problema de relações sexuais ilícitas, não é? E ele estabelece aqui o que nós chamamos de teologia do corpo. O corpo era muito desprezado nesse contexto, aqui no contexto grego. Os gregos criam que o perfeito era o imaterial. Então eles achavam que o corpo para nada servia, e isso os levava a dois extremos. Então, se o corpo para nada serve, e eu não vou receber nada por meio do corpo, eu não vou fazer nada com ele, então a consequência disso é eu viver de duas maneiras, e a Bíblia trata dessas duas maneiras. Ou eu vou me entregar totalmente aos prazeres, já que o corpo não serve para nada, eu vou me desgastar, vou desgastar ele do jeito que eu quiser, da maneira desenfreada que eu quiser. Eu não vou ceder a nenhum prazer, eu vou viver de maneira deliberada, porque o corpo não serve para nada mesmo. O importante é a minha alma pura, o importante é o meu interior purificado, o que eu faço com o meu corpo não importa. Essa era um extremo. O outro extremo era as pessoas: já que o meu corpo não serve para nada, já que ele não me proporciona nada, eu vou viver numa extrema escassez. Eu vou limitar o meu corpo a tudo. Eu vou limitar meu corpo de alimento, eu vou limitar meu corpo de toda forma de prazer,
e de obtenção de prazer por meio do corpo. E aí, as pessoas que pensavam dessa maneira, condenavam tudo. Você não pode fazer nada por meio do corpo, tudo é errado. O corpo não serve para nada, então não vou usar ele de nenhuma forma. E os outros pegavam o extremo oposto e falavam, não, já que o corpo não serve para nada mesmo, vamos viver de maneira devassa e perdida, porque morreu aqui, acabou, o corpo não vai existir mais. E aí já era, não vou pagar por nada por esse corpo. Nada do que eu fazer com ele vai valer a pena. O importante é o que eu faço com o meu espírito e com a minha espiritualidade, com aquilo que é imaterial. E essa distorção da criação levou a igreja de Corinto a pecados gravíssimos, né? Havia em Corinto um grande templo de uma deusa chamada Afrodite. E Afrodite era a deusa do amor. E como essa deusa era cultuada? Ela recebia sacrifícios também de carneiros, de cordeiros. Havia um templo, eles sacrificavam, queimavam incensos. Havia sacerdotes, pessoas que trabalhavam no templo dela. E também havia uma outra forma de prestação de culto, que era uma espécie de selo ali, de finalização de culto, de adoração, que era quando as sacerdotisas de Afrodite, conhecidas como prostitutas cultuais, entravam no templo e os homens que estavam ali em adoração se relacionavam sexualmente com aquelas mulheres, encenando ali uma situação de fecundidade, de amor, não é? E aquele culto estava completo. Então havia um culto prestado e prática sexual envolvia isso. E para isso tinha as chamadas prostitutas cultuais que se deitavam com os homens que estavam ali promovendo aquela adoração como forma de adoração também, como forma de fecundidade, de fertilidade, de terra abençoada, né? E várias coisas nesse sentido. Inclusive há uma história que os anjos, quando vão lá tirar Ló de Sodoma, os anjos são barrados, né, ali na porta, e vários homens vão atrás deles, não é? E até diz, olha, manda esses homens para nós, para a gente possuí-los. Existe uma forte tendência de que a multidão, a cidade inteira foi atrás daqueles anjos, né, que são anjos, né, daqueles homens, porque eles não quiseram praticar uma espécie de ritual de entrada naquela cidade, para abençoar aquela cidade, para que ela fosse uma cidade fecunda e próspera. Então eles tinham que derramar o sêmen no chão, eles tinham que ter um relacionamento sexual com as prostitutas que ficavam logo ali na entrada, e era um sinal de fertilidade, de abençoar a terra. E por eles não quiserem fazer isso, eles foram perseguidos, né? E aí nós conhecemos a história e como Sodoma depois é destruída. Então, por mais absurdo que você ache isso, era uma prática comum dos povos orientais, e as prostitutas cultuais eram uma das coisas mais comuns naquele período. E há um povo aqui em Corinto, dentro da igreja, que achava que não tinha nenhum problema participar desse tipo de coisa. Eles não ofereciam sacrifícios, eles adoravam somente um Deus, mas participar dessa prática de prostituição, com essas prostitutas cultuais, não tinha problema. E aqui o princípio que está por trás disso é o que nós temos aqui no verso 12 e no verso 13. Olha o que eles diziam: todas as coisas me são lícitas. Isso aqui não é o apóstolo Paulo dizendo. Quantas vezes você disse isso, né? Como se fosse algo, mas quem dizia isso não era Paulo, era o povo de Corinto. Todas as coisas são lícitas. Havia um grupo dentro da igreja que eram chamados de fortes e os fracos. Os fortes diziam que podiam todas as coisas, e os fracos eram aqueles que se abstiam de tudo, achavam que tudo era pecado. Mas os fortes não, os fortes achavam que podiam todas as coisas. Esse grupo de fortes aqui está dizendo: nós podemos todas as coisas, tudo nos é lícito. O Senhor Jesus morreu por nós, nós somos livres para fazer o que a gente quiser, para viver da maneira que a gente quiser. E Paulo está dizendo: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas. E Paulo agora diz,
mas nem todas convêm, nem todas me convêm. De fato, todas as coisas nos são lícitas, não como os coríntios estão dizendo, mas, de fato, todas as coisas nós podemos fazer. Podemos comer, podemos beber, podemos nos divertir, podemos nos casar, podemos fazer uma faculdade, estudar, ter influência, viver esse mundo e desfrutar das coisas que o mundo tem a nos proporcionar, porque foi Deus quem deu. De fato, todas essas coisas nos são lícitas, mas existe um porém, existe um princípio que deve reger essa nossa liberdade, porque não é libertinagem. Liberdade não é poder fazer tudo, o nome disso é libertinagem. Dentro da liberdade existem restrições, mas como que liberdade pode estar junto numa frase como restrição, numa palavra como restrição? Como eu posso ser livre, mas ainda viver dentro de uma restrição? Como você viveria numa sociedade em que estupradores, bandidos e pessoas da pior espécie estivessem vivendo em liberdade, assim como você? Você viveria de que maneira? Você seria livre? Você não seria. Então existem limites para a liberdade. Sua liberdade não pode ofender o outro, não pode tirar a vida do outro, senão você está tirando a liberdade do próximo em nome da sua libertinagem. Então, nem tudo o que é lícito fazer me convém fazer, eu devo fazer, é o que Paulo está dizendo. E aí ele repete: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Embora todas essas coisas fossem legítimas, é aí que está a sutileza do pecado. O diabo nos escraviza em coisas que são legítimas, em coisas que nós podemos fazer, como dinheiro, casamento, sucesso, fama, trabalho, lazer. Todas essas coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Essa é a diferença. Se você domina a comida, ela é uma ótima fonte de prazer para você, além de alimentação, né? Você, por ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus, não come apenas para saciar uma necessidade, você come por prazer também. Senão você pegava uma carne crua lá no açougue e comia. Você não faz isso. Tem todo um ritual, né? Coloca um salzinho, um temperinho que você gosta, faz assim, coloca num prato bonito, senta numa mesa, põe uma toalhinha na mesa. Por quê? Porque não é só para saciar uma necessidade, há um prazer envolvido, e foi Deus que criou assim. Senão você seria semelhante a um animal. Animais comem por necessidade, né? Eu tenho certeza que seu cachorro nunca achou ruim com você porque o pratinho que ele come a ração é feio, né? Ou você não lavou, porque ele está ali para saciar uma necessidade. Ele não quer sentir prazer naquele pratinho, no ambiente bonito, bem limpinho, não, ele não se importa com isso. Isso aí é você, ser humano, criado à imagem de Deus. Então os alimentos, se você domina a comida, ela é uma fonte de prazer para você. Agora, se ela passa a dominar você, você já é um escravo. Então o que Paulo está falando aqui é muito sutil, porque coisas que eu posso fazer, como sexo, que é um prazer que Deus concedeu aos homens, aos seus filhos, pode ser que essas coisas que são lícitas, ao invés de você usá-las, elas estão usando você. As coisas estão invertidas. É a criação dominando aquele a quem deveria dominar todas as coisas. Não é isso que Deus disse para Adão? Domine, governe. Mas por causa do pecado, agora as coisas que eram para o homem governar,
passa a governar o homem. O homem era para cuidar do dinheiro, mas agora o dinheiro cuida do homem. O homem era para cuidar do trabalho, mas agora o trabalho cuida do homem. Mas nós, por meio do Evangelho, por meio da nossa conversão, nós reestabelecemos os padrões criacionais. E aí, por causa da nossa conversão, a gente passa a dominar o dinheiro e não ser dominado por ele. A gente passa a dominar os prazeres e não a ser dominado por eles. E é isso que Paulo está dizendo. Todas essas coisas são lícitas, todos esses prazeres foram criados por Deus para mim, mas eu não vou me deixar dominar por nenhum deles. Pelo contrário, eu os dominarei. Eu vou dizer a hora disso. Eu vou dizer a hora daquilo. Deus me colocou para governar essas coisas. Eu devo ter domínio sobre esses aspectos da criação. E aí o verso 13, a parte A principalmente, olha o argumento dos coríntios aqui, ó. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Eles diziam assim como nós temos necessidade de nos alimentar, assim como nós precisamos comer, esses impulsos sexuais que nós temos, precisam ser saciados, assim como a fome. Eu tenho sede, então eu preciso do quê? De água. Eu tenho uma necessidade sexual, e o que eu tenho que fazer? Preciso satisfazê-las. É o que os coríntios diziam. Eu preciso satisfazer as minhas necessidades sexuais, assim como eu satisfaço a minha fome quando eu vivo para o estômago, não é? E aí, olha o que Deus está dizendo: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Deus vai destruir tanto a pessoa que tem o estômago, tanto o alimento, como a pessoa. Essa coisa, nenhuma dessas coisas vão resistir. Nenhuma dessas coisas vão permanecer. Essas coisas são passageiras. Então você não pode viver dominado por essas coisas, porque isso é passageiro, embora a consequência do seu pecado vai ter peso de eternidade. Todas essas coisas vão passar, alimentos, estômago, corpo, isso vai passar. Então, as pessoas que viveram para suas necessidades, para saciar suas necessidades, se esqueceram de Deus, um dia terão essas coisas aniquiladas, e elas vão precisar repensar naquilo que tem peso de eternidade. Então, comida passou, roupa passou, dinheiro passou, prazeres passaram, e agora ficou aquilo que é peso de eternidade, e você não considerou. É o que Deus está falando, por meio do apóstolo Paulo. Ele vai destruir tanto um. O argumento de Paulo é que nem o alimento, nem o estômago permanecerá, ou seja, são coisas dessa vida. Faça bom uso da sua liberdade. Não deixe as coisas dominar você, pelo contrário, domine todas elas. Foi para isso que Deus nos criou, para governar, para dominar, não para estragar, não para agir com irresponsabilidade, mas para dominar as coisas. E aí a parte B do verso 13, Paulo estabelece aqui o princípio do corpo. Isso aqui é extremamente novo para a época e para hoje também, você vai ver. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha só, os gregos que desprezavam a matéria. Se você ler Atos principalmente, quando chega ali em Atos 17, que Paulo vai pregar no Areópago, em Atenas, ele está diante de filósofos epicureus, estoicos, e cada um tem uma filosofia de vida, tem um modo de pensar, mas ambos acham que a matéria é má. E eles estão ali ouvindo Paulo está falando. Quando Paulo chega em ressurreição de Jesus e ressuscitar mortos, eles falam, olha, aí não. Porque era absurdo demais.
eles não conseguiam entender como que o Deus de vocês foi para o imaterial, que é o perfeito, e voltou de novo para o corpo, que é impuro. Como assim? Como que eu vou crer num Deus desse? Era uma loucura para eles. E Paulo está dizendo aqui que a matéria não é má, o corpo não é mau. O que aconteceu com o seu corpo é que ele foi fragilizado com o pecado, ele é caído. O corpo não é para a impureza, o corpo não é para a depravação, o corpo não é para a maldade, mas ele é para o Senhor. O seu corpo, seus pés, suas mãos, seus braços, esse corpo que você tem é instrumento de justiça, é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não são para os prazeres ilícitos, mas é para o Senhor, e o Senhor também é para o corpo. Existe uma união. Olha, Paulo está amarrando um argumento aqui. Ele está dizendo: você está no Senhor, e o Senhor está em você. Os prazeres devem ser desfrutados de maneira santa. Você não pode viver de qualquer maneira, porque o seu corpo pertence ao Senhor, e o Senhor pertence ao seu corpo, não é? E o verso 14: Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O corpo é tão importante que Cristo foi ressuscitado. E você observa, Jesus sempre diz: eu não sou um fantasma, olha só, estou aqui com vocês. Olha, Tomé, olha aqui as minhas chagas, coloque a mão em mim, me aperte. Olha, vou até comer aqui com vocês. Eu tenho um corpo. Cristo Jesus foi ressuscitado em um corpo. Nós precisamos valorizar isso. Ele não é uma alma penada, ele não é uma ilusão de ótica, ele não é uma alma, ele não é um fantasma como os apóstolos achavam, não é? Mas ele foi ressuscitado, ou seja, ele voltou a viver. Ele recebeu um corpo glorificado, porque foi assim que Deus criou. Nada do que Deus criou, meu Deus, vai ficar de fora da sua presença eterna. Tudo que Deus criou é eterno. Deus nos deu um corpo, mas por causa do pecado agora ele é frágil, ele é caro. Mas um dia o Senhor nos dará um corpo novamente, agora incorruptível. O problema não é o corpo, mas é a corruptibilidade. É a possibilidade de cair, de pecar, de desobedecer, de profanar esse templo que é o corpo que nós temos. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é isso: assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele também nos ressuscitará, a semelhança de Jesus. O que aconteceu com Cristo, não é? Não sabeis, o verso 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria o membro de Cristo e faria membros da meretriz? Absolutamente não. Como eu posso pegar o meu corpo, em que Cristo está nele, de maneira mística, não é? É óbvio que não tem outra pessoa dentro de mim, mas a conversão faz com que o próprio Deus habite dentro de nós. Cristo está em nós, e nós fazemos parte do seu corpo, e nós, como corpo do Senhor, nós como esses membros de Cristo, não podemos nos relacionar de qualquer maneira, não podemos viver de qualquer maneira, não podemos entregar aos prazeres de qualquer maneira, porque é como se nós estivéssemos violando o corpo de Cristo que está em nós. É o que Paulo está dizendo. Você entende a profundidade disso? E como nós não devemos nos entregar pecaminosamente aos prazeres? Por que existem os pecados cometidos no corpo, como adultério, prostituição,
gula. Você não pode cometer essas coisas, meu irmão, porque você está profanando o próprio Cristo que habita dentro de você. Então nós devemos usar os nossos corpos de maneira digna. O corpo não é para ser surrado, o corpo não é para você se entregar aos prazeres de qualquer maneira, ou a viver como os monges viviam, né? Não comiam direito, não bebiam direito, não usufruíam de nada, porque o corpo é mau. Você não precisa flagelar o seu próprio corpo, mas ele deve ser um instrumento da presença de Deus, da glória de Deus, porque foi o Senhor que criou o corpo. Há muita negação disso. Às vezes é um evangelho muito espiritualista e parece que não tem nada para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso corpo. O Senhor quer que nós glorifiquemos a Ele pela nossa vida, pelo aquilo que nós fazemos, porque foi Ele que criou. E Ele não vai acabar com o seu corpo, meu irmão. Ele vai te dar um glorificado, Ele vai te dar um que vai durar para sempre. É isso que vai acontecer, a semelhança de Jesus Cristo. Paulo ainda vai dizer aqui que Cristo é as primícias dos que dormem, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar de fato. Os demais reviveram, não é? Voltaram à vida, mas morreram, não é? Jesus ressuscitou, fez reviver a Lázaro, mas ele morreu de novo. Há vários exemplos de pessoas que reviveram, mas ressuscitar para nunca mais morrer, o primeiro foi Jesus. Foi o Senhor Jesus. Experimentou a morte, mas reviveu e ressuscitou. Agora Ele está à destra do Pai, e um dia nós seremos semelhante a Ele, com um corpo glorificado, sem a presença de pecado, sem as marcas que o pecado nos traz. E Paulo diz: olha esse absurdo que vocês estão cometendo, como vocês podem viver nessa impureza? Vocês vão colocar Cristo na prostituição de vocês? E Paulo diz: absolutamente não. Verso 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois serão uma só carne. Olha só, Paulo está indo lá em Gênesis 2, 24, para reestabelecer e falar: quando você se une a uma prostituta sexualmente, você está elevando o nível mais alto de intimidade que um homem pode ter com uma mulher. É por isso que isso não pode ser feito com qualquer pessoa, ou de maneira deliberada, porque esse é o ato em que você se torna um com essa pessoa, e você está unindo o seu corpo à prostituição. Quando você se une a uma prostituta, você está se tornando um com ela. E você não deve se tornar um com a prostituição, você faz parte do corpo de Cristo. Por isso que você não pode se entregar dessa maneira aos prazeres. Olha só como Paulo vem reconstruindo a ideia de corpo. É o que eu disse aqui: sempre existe um princípio por trás do preceito, por trás da ordenança. Quando Deus dá uma ordenança, não é porque Ele é tirano, não, existe um princípio por trás. E Paulo está dizendo: vocês não podem se entregar a esses prazeres malditos, porque vocês estão unidos com Cristo. Quando vocês se relacionam com essas mulheres, vocês estão profanando o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo de vocês. É como jogar barro numa parede, né? Aquilo se mistura com a tinta e você já não sabe mais onde é o barro, onde é a parede. Aí você vai tirar o barro, você arranca a parede junto, porque aquilo se tornou um. Não faz mais diferença. Você mistura o leite no café, você não separa mais aquilo. Se tornou um. Há uma fusão ali. É o que nós somos com Cristo. É o que nós somos com os nossas esposas.
os maridos de vocês, com os nossos maridos. Vocês são uma só. Portanto, todo tipo de impureza sexual, você está se tornando um com outra pessoa. E Paulo está dizendo, isso é impureza, isso é depravação. Vocês não podem fazer isso. E olha que Paulo não está nem colocando aqui o cônjuge dessas pessoas, está colocando o próprio Deus. Não é? E aí Paulo fala agora da união com Cristo e os seus efeitos. O verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Há uma fusão entre você e Cristo. Vocês se tornam um. Você se torna um com Cristo no momento da sua conversão, no momento em que você o aceita como Salvador da sua alma, da sua vida, não é? A gente tem esse hábito, né? Você aceita Cristo como Salvador da sua alma. Cristo não vai salvar só a sua alma, meu irmão. Ele vai salvar você por inteiro. Você não é só uma alma. Você tem um corpo. Você é parte imaterial, mas é parte material também. Não é? As pessoas têm esse hábito. Olha, 10 almas se converteram para Jesus. Não foi só alma não, meu irmão. Foi corpo com tudo. O Senhor converteu tudo. Que não é só sua alma que precisa refletir a glória de Deus, mas é o seu corpo também, aquilo que você faz por meio dele, né? Não tem como você ser crente só por dentro. É por fora, é pelo seu corpo que as pessoas vão ver, pelo que você faz, pelo que você fala, pela maneira de agir, de vestir, de se comportar. Então, é o que Paulo está falando, você se une ao Senhor em um só Espírito. Por isso, fuja da impureza. Fuja da impureza. Porque você é um com o Senhor. Não profane o templo de Deus, que é santo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo, né? Os demais pecados, irmãos, embora cometidos no corpo, não afeta com tanta gravidade o corpo como a prostituição. É o que Paulo está dizendo aqui, de modo que os demais pecados Paulo considera como fora do corpo, porque Deus estabeleceu a união sexual como aquela que vai selar e vai fazer de fato aquele casal se tornar uma só carne. Não são duas pessoas, é um só, unidos, não é? Ali nos laços do matrimônio, e o sexo criado por Deus sela essas coisas. Então, por isso, esse tipo de imoralidade cometido no corpo é uma impureza que Deus trata de maneira diferente, porque perverte não só o seu relacionamento com o próximo, mas também o seu relacionamento com Deus, porque você profanou a habitação do Espírito de Deus com impurezas. E é isso que Paulo está dizendo, por isso é profundo. O primeiro argumento dele é: o nosso corpo é importante porque é a habitação do Espírito Santo, e como Deus não habita em nada impuro, nós devemos fugir das impurezas. É o que ele está dizendo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Vocês pertencem ao Espírito. O corpo de vocês é essa habitação do Espírito Santo, então não haja de maneira profana. E o segundo argumento: não pertencemos a nós mesmos, somos do Senhor e nós estamos unidos a Ele e Ele a nós. Olha o que Paulo diz aqui: e que não sois de vós mesmos. Ele fala no final do 19. Por que eu não posso entregar o meu corpo aos meus impulsos, aos meus desejos e a fazer tudo aquilo que eu quero? Porque eu não sou mais de mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor. Você tem um dono. Você foi comprado por preço, é o que Paulo fala no verso 20. Você não é mais de si mesmo para satisfazer suas próprias vontades e seus desejos, como se eles fossem bons.
como se eles fossem te levar a algum lugar. Lembra o que falamos sobre liberdade? Deus quer que de fato você viva em liberdade, mas se você der espaço aos seus próprios anseios e desejos, você vai cair no mais profundo abismo. Não é isso que acontece com as pessoas que vivem uma vida de qualquer maneira? Vivem sem lei, não é? Falando de lei agora humana, de polícia, vivem cometendo todo tipo de crimes, e vivem de qualquer maneira, livres, achando que isso é uma liberdade, mas uma hora essa liberdade vai levá-los ou à morte, ou a uma cadeia, ou uma prisão. Por quê? Mas isso é liberdade? Viver fazendo o que quer, defraudando a lei, isso de fato é liberdade? É viver em liberdade? A liberdade nos cobra responsabilidade, deveres, e assim como Deus está falando, vocês não estão vivendo livres dessa maneira, vocês estão vivendo escravos do pecado e dos seus prazeres malignos. Não foi para essa liberdade que eu chamei vocês. Isso é escravidão, o diabo está enganando vocês, e o problema é que o diabo engana muito bem, e ele consegue fazer você acreditar que está livre, quando está escravo e preso, não é? Quantas pessoas você já ouviu dizendo, não, isso aqui eu paro quando eu quiser, isso aqui eu abandono quando eu quiser. Mentira, você não domina mais o pecado domina você. Há uma linha muito tênue, meus irmãos, entre você dominar o pecado dominar você. Sabe como Deus nos ensina a dominar o pecado? Fuja da aparência do mal. Você vai dominar o pecado quando você fugir da aparência. Não é fugir do mal é mais difícil, é fugir da aparência, não é? Fuja da aparência, aí sim você está dominando. Agora, quando você está brincando com o pecado, pode ter certeza que uma hora ou outra ele vai dominar você. E aí quando você estiver nas garras do maligno, você fala, olha, eu vivia em liberdade e não sabia. E aí você vai querer sair, porque o pecado fala assim, não, quando você quiser, pode vir, não vou te obrigar a nada. Mas quando você entra, fala, não, agora você não sai mais. O pecado faz desse jeito, né? Ouvi uma ilustração de um pastor, ele dizia que um homem estava acampando, né? Estava com o seu camelo no deserto, e aí foi dormir, armou ali a sua barraca, muito frio no deserto de noite, ele entrou na barraca, seu camelo ficou para o lado de fora, e de repente, ele acordou ali com um vento entrando, e quando ele olhou assim, o camelo estava com as patas para dentro da barraca. Ele falou para o camelo, sai da minha barraca. Aí o camelo falou, não, deixa eu colocar só minhas patas aqui, deixa eu ficar aqui só com as patas. Ele falou, não, sai da barraca. Ele tirou, tocou e fechou a barraca de novo. Aí ele voltou a dormir, quando pensa que não, de novo o camelo lá dentro, com metade do corpo lá dentro da barraca. Ele falou, sai da minha barraca. Não vai ficar. Ele falou, não, deixa eu colocar só uma pontinha aqui da minha cabeça, só tá bom. Aí de tanto ele insistir, ele falou, tá bom, você vai pôr só a cabeça dentro da barraca. Fechou ali, ficou só com a cabeça dentro da barraca. Quando ele pensa que não, passou mais um pouco, aquele vento, ele olhou assim, o camelo estava inteiro dentro da barraca. Aí ele falou assim, olha, você não falou que ia colocar só a cabeça dentro da barraca, você está com o corpo inteiro aqui. Aí o camelo virou para ele e falou assim, os incomodados é que se mudem. Não sei se você entendeu, mas o pecado é desse jeito. Ele entra na sua vida com educação, mas ele vai permanecer como um carrasco, como um tirano. E quando você falar, sai, ele vai falar, não vou. Ele fica, por favor, é só uma vez, é só um pouquinho,
Vamos só hoje. É só isso aqui. Não, amanhã eu prometo que é só agora. E aí você vai dando um lado. E aí quando você fazer, ele vai falar: agora eu não saio mais. Agora eu te amarrei. Você está brincando com o mal. E Cristo está dizendo: fuja da aparência. Porque ele vai permanecer na sua vida como um carrasco. Ele pediu para entrar com educação. Mas ele vai permanecer como um carrasco. Não ceda. Por isso que Deus é tão forte em dizer. A palavra é tão prudente em falar. Abra os seus olhos, cuidado com a aparência do mal, com o que aparenta ser mal. Porque o diabo nos prepara laços, meu irmão. E quando você está lá no meio do furacão, você já perdeu o controle. Você domina o pecado enquanto ele está longe, enquanto ele é aparência. Depois que você se envolveu com ele, ele domina você. E é ele que vai dizer as horas de você fazer aquilo, ele que vai dizer quando você vai parar, quando você vai fazer de novo, quando você vai voltar e se você vai parar. Independente do pecado que seja, ele vai dominar você por inteiro. Por isso, fuja da aparência, e que o Senhor nos liberte e nos faça pessoas com corpos puros, santos, habitáveis pelo Espírito Santo, e que reflita a luz de Cristo em tudo que nós fazemos. Amém? Fique de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu corpos para vivermos para a sua glória, para a sua grandeza, para a sua bondade, para a sua misericórdia, para a felicidade, para viver os prazeres dessa vida, mas crendo, ó Deus, que o Senhor é a fonte de todo prazer, e que nós devemos buscar primeiramente no Senhor, toda a fonte de prazer e de desejos lícitos, e assim, ó Pai, o Senhor vai nos direcionar, e nós vamos viver com os nossos corpos para a glória de Deus. Nós te adoramos, ó Pai, pedimos a sua graça, a sua bênção, e que o Senhor nos guarde de todo mal, e do pecado nos dominar, como já dominou a muitos. E se há alguém aqui, Senhor, dominado pelas práticas pecaminosas, seja elas quais forem, tenha misericórdia, Pai, e os livre, e os guarde de todo mal. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.